Boa noite, estamos aqui nesta quarta-feira da família, dia 27 de agosto de 2025, nome de Jesus Cristo, né? Deus é bom em todo tempo. Vamos meditar em Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 4 também. Glórias a Deus por isso. Depois vamos ler uma introdução dessas palavras pregadas no nome de Jesus Cristo. Deus é bom todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso, tudo de bom para conosco. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. É verdade, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e adoração somente ao Deus do céu, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo deles, que são totalmente dignos de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, adoração, respeito e amor por nós, ser humano, né? De nós, ser humano. Ele é digno de receber louvor, adoração e tudo para glorificar o nome deles. Glórias a Deus. E tudo que eu procuro, depois que eu aceitei eles faz 21 anos, em outubro faz 22 anos, minha vida é para glorificar a Deus. Não sou perfeito, né? Mas me esforço para andar na perfeição, na santidade e na obediência da palavra de Deus, né? Porque Deus honra quem honra Ele. Se eu não honrar a Deus, me esforçando para honrá-lo todo dia, Ele não tem obrigação de me honrar, né? Vamos meditar em Tiago na Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago é o irmão de Jesus. Ele se tornou apóstolo, né? É um dos irmãos de Jesus. E ele era o apóstolo de Jesus Cristo. Que maravilha! Ser irmão do Filho de Deus. Hori hanalashe keri halabalai norie. Então, para ele era uma honra honrar o Deus do irmão dele, que se tornou o Deus dele, o Deus do céu, Papai do céu. E ele se tornou apóstolo de Jesus, do irmão dele, apóstolo, seguidor de Jesus, do Filho de Deus, porque ele não considerava, ele sabia que Jesus Cristo não era meio irmão dele,
Meu irmão, por quê, pastor Luiz Carlos Pereira? Porque ele sabia que Jesus nasceu de Deus. Os apóstolos sabiam. Tiago sabia, os irmãos de Tiago, as irmãs também sabiam. Que Jesus só foi, né? Só foi, como se diz, gerado no ventre da mãe deles. Mas Jesus, né? Jesus foi plantado uma semente de Deus. Jesus, o Filho de Deus, no ventre da sua mamãe, a Maria. E é para salvar a humanidade, porque não existiria e jamais existirá outra maneira de Jesus, para Jesus ter vindo, entrado aqui nessa terra. Ele não podia entrar como o diabo, Satanás, entrou como ladrão e salteador. Jesus tinha que entrar pela porta do aprisco, e a porta do aprisco é o ventre de mulher. E ele nasceu, fez a obra completa e nos resgatou novamente para Deus. Veio salvar a humanidade. O que quer dizer isso, pastor Luiz Carlos Pereira, salvar a humanidade? Como assim? Ele veio para salvar a humanidade. A forma dele vir, ele deveria de cumprir a palavra que estava escrito em Isaías. Antes dele vir, muito antes, em Isaías, lá perto de Salmos, já foi revelado para o profeta que ele viria, e como ele viria, e tudo o que aconteceria, que ele precisava passar, sofrer, e morrer, e ser sepultado, e ressuscitar no terceiro dia. Essa era a obra completa que ele deveria de fazer. Lá em Isaías já estava escrito. E ele cumpriu com tudo que estava escrito, ele cumpriu. E nos resgatou para Deus. E nos concedeu o direito de salvar a nossa alma, para viver com Deus, com ele e Deus e todos os salvos para todo sempre. Foi o que Jesus conquistou, a obra completa para nós seres humanos. Mas para aquele que crê e querer, não adianta só crer, precisa querer, o querer é se esforçar para conquistar, para adquirir a salvação. A salvação, ela não se compra, não se ganha, só se conquista com o tempo, buscando, se entregando a Deus, andando nos caminhos de Deus, abdicando, largando o mundo e vindo para Jesus, caminhar nos caminhos, no caminho estreito, aonde vai adquirir aqui a chave para entrar na porta estreita e viver com Deus para todo sempre. Só se adquire aqui e em vida. E em vida, depois de morto, não se conquista mais nada. Então Jesus veio e pagou o preço e nos resgatou. Jesus, na verdade, ele foi o segundo Adão. O primeiro Adão entregou o paraíso, entregou a terra, entregou tudo. O de nosso direito de salvação, de perdão e tudo de bom. Mas Jesus veio como segundo Adão e resgatou tudo novamente para nós. Quando ele derrotou o diabo, amarrou ele, amordaçou ele e levou lá para o inferno. Lá ele acorrentou e cadeou e levou a chave do cativeiro dele, do cativeiro dele, está lá junto de Deus. Ele ressuscitou e no terceiro dia ele foi para Deus, ele levou a chave, está lá com ele, a chave do cativeiro do Lúcifer, Satanás, o diabo. E vai chegar um tempo que ele vai vir e vai pegar todos os demônios, os anjos caídos, que são demônios que estão aí na terra, matando, destruindo, enganando, fazendo coisas terríveis. Mas a destruição terrível, ele vai pegar e vai prender todos eles
vai ensacar e vai levar lá para o inferno, e de lá eles nunca mais sairão. Nunca mais eles vão atrapalhar e incomodar e tentar e judiar e enganar o ser humano. Deus é bom em todo tempo, ele é lindo, maravilhoso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Diz assim, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. As tentações vêm de tudo quanto é lado, as tentações, as ofertas do inimigo para nos atrapalhar, nos tirar a paz, nos tirar o direito de estar do Espírito Santo, do Deus vivo, e morar dentro de nós. Tudo isso ele tenta nos tirar, nos roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir, e enganar o ser humano. E tem enganado a muitos. Temos que nos despertar, temos que ficar alertas, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adolescentes, crianças, madurinhos e madurinhas de Deus. Temos que ficar alerta. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Então, tudo isso, as provações, as tentações, as lutas do dia a dia, as circunstâncias que aparecem, tudo vai nos ensinando a ter paciência. Porque precisamos ter paciência. Se nós não tivermos paciência, é prejuízo para nós. Se nós não adquirirmos paciência, ela faz parte da paz. Diz paciência, temos que ter paciência para esperar e agir na hora certa. Muitas vezes nós nos precipitamos. O ser humano é muito precipitado, mas nós devemos não ser. E pedir para Deus, Deus tira toda a precipitação de nós. Ajuda-nos, Senhor. E Deus nos ajudará. Ele nos ajuda. Como diz aqui, sabendo que a prova da fé produz paciência. Nós temos fé em Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso, nós temos fé, nós confiamos na palavra de Deus. E esperamos em Deus, da nossa salvação, com confiança e andando dignamente nos seus caminhos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Com paciência nós conseguimos, com Deus nos ajudando, as obras perfeitas. Senhor, me ajude a conquistar com paciência e ação as obras perfeitas que o Senhor quer que eu tenha, que eu faça, no nome de Jesus Cristo, para que sejais perfeitos e completos, para que nós sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Senhor, esse Deus é maravilhoso. Sem faltar coisa alguma. Também, Senhor, sem faltar a prosperidade. Porque nós precisamos ser prósperos para poder glorificar o Senhor ser glorificado na nossa prosperidade. E para que todos vejam que o Senhor é conosco. E eles também queiram andar com o Senhor, servir o Senhor, se entregar
totalmente e completamente para o Senhor fazer mais do que eles pensam, pedem ou imaginam, no nome de Jesus Cristo. E está se concretizando e vai se concretizar em muito, muito mais na minha vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, em todas as áreas das nossas vidas. Tomamos posse em nome de Jesus Cristo. Esse é o, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não o lança o rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se precisar pedimos algo, devemos pedir para Deus, para quem nós sabemos que tem, que nos ouve e tem para nos dar, para nos conceder. Porque só o Deus vivo, que tem ouvidos e ouve, que é o Deus do céu, é o único Deus vivo. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É os únicos três deuses que são um só. Um só por quê, pastor Luiz Carlos Pereira? Porque o querer deles, o agir deles, o amor deles, dos três, é em prol do ser humano, da humanidade. Eles não têm divergência alguma. O amor deles, o trabalho deles, as obras deles, desde o começo da humanidade, é cuidar, proteger, ajudar o ser humano a ser uma bênção, um sucesso, ter paz para a sua alma, vida e vida abundante, e tudo e muito mais. É isso que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem por nós, um amor verdadeiro. Amor sincero e verdadeiro é o amor de Deus, é o amor de Deus por nós, eles que nos amaram primeiro, e sempre nos amam e sempre nos amarão. E glórias a Deus por isso. Eles nunca nos deixaram só e jamais nos deixarão só. Eles estarão conosco até a consumação do século. Eles mesmos diz e eles cumprem. Eles não têm problema algum com nada. Deus vela para a sua palavra se cumprir. Velar, ele faz o que for preciso. Quem come quiriri? Se Deus é tremendo, poderoso, meus irmãos, nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, meditando na sua palavra, uma vez por dia, ou 3 vezes por semana, 4, quantas você quiser, mas para querer você precisa, além de querer, você precisa se esforçar, porque tem um diabo, um demônio, um espírito dos infernos que não quer que o ser humano leia a Bíblia, que o ser humano ouça a palavra. Esses demônios caiam por terra das nossas vidas, das vidas de vocês, dos nossos familiares, no nome de Jesus Cristo. Vamos meditar também em Romanos, né? Romanos. Vou ler a introdução. Primeiro agora eu vou ler essa introdução de Tiago, do Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Eu li o 5. Diz assim: Tiago escreveu aos cristãos de sua época, encorajando-os diante das dificuldades que enfrentavam. A palavra grega peiraimos, traduzida por tentações, pode significar provações e tribulações, e referência às lutas que o crente experimenta em sua jornada de fé. Neste sentido, o Senhor nos ensina que essas circunstâncias têm
por objetivo provar a nossa confiança nele. Uma vez que sejamos aprovados a nossa fé, é aperfeiçoada e desenvolvemos a paciência e a perseverança, virtudes essenciais a todo cristão. Há pessoas que reclamam e questionam se Deus realmente as ama quando enfrentam lutas. Porém, quem já se converteu e pauta a vida na palavra deve estar sempre preparado para ser provado. Sem dúvida, o Senhor nos deixa enfrentar os testes porque sabe que temos condições de sair vencedores em todos eles. É os ensinamentos, as riquezas de Deus para nossas vidas. Vamos meditar também em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, pastor Luiz Carlos Pereira, o Saulo de Tarso, que era o perseguidor dos cristãos, que mandava matar os cristãos, judiar dos cristãos, prender os cristãos. Era cruel. E daí, pastor Luiz Carlos, daí que ele estava andando num caminho lá, sozinho, passeando, caminhando, Jesus apareceu na frente dele. Quando Jesus apareceu na frente dele, caiu de joelhos, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego por 3 dias. Para ele ver que Jesus, com Deus, com Jesus, não se brinca, não se zomba. Não tem brincadeira, não. E quem está brincando, zombando, está pagando, já pagou um preço caro. Muitos não estão nem aí, muitos estão pagando, e os que se arrependeram, pediram perdão, sabem que não devem fazer nunca mais. Não é brinquedo não, meus irmãos, minhas irmãs. Temos que ser, senão se o ser humano não quer falar bem de Deus, não quer saber de Deus, mas também não fale nada, não fale mal e não fale nada. Guarda a sua boca, que está ganhando dinheiro, muito dinheiro. É verdade. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, tornou-se o apóstolo Paulo. Quer saber como ele saiu a cegueira? Deus mandou o profeta, né? Mandou o profeta lá, Zacarias. Nada mais, nada menos que o profeta Zacarias. E o profeta Zacarias disse, falando com Deus disse para ele ir lá, fazer isso e isso, para ele curar o Saulo que estava cego. E ele falou para Deus, mas como? Um homem que nem ele, cruel, que mata os cristãos, que persegue os cristãos, que né? Que judia dos cristãos, que é uma barbaridade. Como o senhor pede para mim ir lá e curar os olhos dele, daquela pessoa? E Deus falou. Deus falou, vai, faz isso,
que é para a glória, para a minha glória, é para a bênção, é para bênçãos. Vai ser nosso discípulo, vai ser meu discípulo, vai ser teu colega, vai fazer muitas obras como você. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele cura, ele salva, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer e andar com Jesus, o Salvador. Ele é demais, ele é demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás. E muito mais. E tudo que tiver que expulsar, nome de Jesus expulsa. Serve a serva de Deus expulsa, que honra a Deus, que são verdadeiros, porque tem os não verdadeiros, que não têm poder nenhum. Deus não concede poder nenhum para os falsos. Falso não tem poder de Deus, não. E não tem, não. Tem que ser cristão, servo de Deus, apóstolo, discípulo de Deus verdadeiro, senão não faz o nome de Jesus, ele não tem efeito nenhum. Sai da boca da pessoa, mas não tem sem poder algum, sem autoridade alguma. Não é brinquedo, não. Deus honra quem honra ele. Qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Por que da descendência de Davi? Porque o pai era o José, pai de Tiago e os irmãos e irmãs dele, era da descendência de Davi, da linhagem da descendência de Davi, segundo a carne. E foi ele que criou Jesus, que protegeu Jesus quando estava no ventre da Maria, protegeu, ajudou Maria, protegeu ela, levou ela, escondeu, guardou ela, protegeu, cuidou dela. Ele foi um grande homem, um grande servo de Deus. Um grande servo de Deus. Foi. E glórias a Deus para isso. O José, padrasto de Jesus, foi um grande homem de Deus. Cuidou da Maria, e de Jesus no ventre dela, protegeu de ser morto pelo faraó, arriscou sua própria vida, mas foi um grande homem de Deus, foi um pai verdadeiro para Jesus, o segundo pai, mas pai mesmo, né? E assim nós pais devemos proteger os nossos filhos e filhas, nossa família, né? Não com brutalidade, mas com sabedoria de Deus, com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, com o falar de Deus, com o agir de Deus. Declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito, que está falando do Espírito Santo, em letra maiúscula, de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus o ressuscitou dos mortos. Fez a obra completa por nós. Que amor é esse que mudou a minha sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de nós. Que amor é esse que mudou as nossas vidas, nos mostrando a saída quando estava no fim? Que amor é este
Que amor é este? Que amor é este? Este amor pra nós é tudo, nossa história, nosso mundo, nossa vida, nosso prazer. Este amor é bom demais, é nosso tudo, é nossa paz, nosso motivo pra viver. Amor igual neste mundo não há, amor assim só Jesus tem pra dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro, é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo, Deus Filho de Deus, por nós. Aleluia! É verdade. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos concedeu pregar hoje, que o Senhor me concedeu pregar hoje, ensinar hoje, te glorificar e engrandecer o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através dessa palavra, desses ensinamentos. Vou ler uma introduçãozinha aqui também, desta palavra. Paulo iniciou sua carta aos Romanos identificando-se como servo de Jesus Cristo, pois tinha plena convicção de que fora separado por Deus para anunciar o evangelho às nações. É o apóstolo Paulo. Ele se dirigiu aos irmãos de Roma, dizendo que foram chamados para serem santos. No sentido bíblico, essa expressão se refere a todas as quaisquer pessoas que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Como Salvador e Senhor. O Senhor é lindo, Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. Hani, Hoki, Hanashe. E o Deus Espírito Santo, nosso Consolador, ajudador, provedor, protetor e tudo e muito mais, que é o próprio Deus. Aleluia! Deus é bom demais, meus irmãos, minhas irmãs. Ele é lindo. Ele nos ama com um amor incondicional, ele não faz exceção de pessoa alguma, ele ama a todos, mas a todos o ser humano, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, amam com um amor incondicional, totalmente, milhões de vezes verdadeiro. Mas ele não tem nada a ver com o pecado do ser humano. Mas ele ama o ser humano, mesmo o ser humano andando, vivendo no pecado, ele ama. E sempre amará. E porque ele tem esperança. E ele prolonga os dias de vida do ser humano para que o ser humano tenha tempo para tomar a decisão de aceitá-lo ele como o único e suficiente salvador da sua vida, salvar a sua alma. Esse é o prazer de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e do servo dele. O servo Luiz Carlos Pereira também tem esse prazer. Por isso o servo Luiz Carlos Pereira ministra, prega a palavra, ensina a verdade de Deus como Jesus ensinava. Não sou perfeito, mas eu me esforço para fazer a vontade de Deus e quero me esforçar cada vez mais. O que eu faço ainda é muito pouco. Eu preciso fazer e me dedicar muito, muito mais. Esse punhadinho de pó de Deus precisa se esforçar muito mais, porque Deus tem sido maravilhoso. Só gratidão por Deus ser tão bom para comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos falou ao nosso coração, que essa palavra vai de encontro a todas as famílias, todas as pessoas e todas as famílias da terra, Senhor. É para todas as famílias.
essa bênção do Senhor, essa palavra, que ela vai de encontro a cada pessoa que der ouvido à voz do Senhor nosso Deus e se dedique em praticá-la, em obedecer, porque a obediência à palavra de Deus, ela nos concede chuva de bênçãos, muitas bênçãos de Deus. Senhor, eu oro por nós, nossas famílias, nossos familiares, que o Senhor vá de encontro, lance o manto da tua salvação de sobre todas as famílias, os nossos familiares, os familiares da minha esposa, os familiares dos meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, meus irmãos, minhas irmãs de sangue, que também minhas duas irmãs são as únicas duas irmãs que são. Tem outra também que Deus vai agir grandemente, duas irmãs que buscam a Deus, que estão firmes, fazendo a vontade de Deus, se esforçando para fazer a vontade de Deus. E tenho meus irmãos também, que precisam ser ganhos para Jesus, precisam entregar seu caminho ao Senhor, confiando no Senhor, para o Senhor tudo fazer na vida deles, para salvá-los, para morar com Ele para todo sempre. E tem muitas pessoas, o meu próximo, que é todas as pessoas, que o meu prazer é que Deus salve a todos. Eu faço e estou fazendo e vou continuar fazendo a minha parte, que é ajudar Deus no resgate, pregando a palavra da verdade, ensinando que Deus quer que todos se salvem. E é o meu prazer alertar através da palavra de Deus, abençoando, falando a verdade de Deus, porque falar a verdade de Deus manifesta a justiça de Deus, que essas verdades de Deus que eu prego manifeste a verdade em vocês, que vocês recebam e tomem a decisão no momento certo, na hora certa, que Deus sabe, não é por força nem por violência, mas pelo amor. Então, ninguém pode ser obrigado a nada. Obrigado é pau de arrasto, mesmo assim não é bom. Então, é pelo amor. Não é por força nem por violência, mas é pelo amor. É no tempo de Deus, não é no tempo nosso. Não é o nosso querer, é o querer de Deus. É Deus que está no controle de tudo e de todos os nossos familiares. E de todas as famílias da terra. E de todas as pessoas. E glória a Deus por isso. Senhor, eu abençoo a nossa família, os nossos familiares, familiar da minha esposa, e a todas as famílias, família dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus amigos e irmãos em Cristo que olham a palavra, que ouvem e praticam a palavra, e também aos meus amigos que ainda não são de Jesus, não entregaram, amigas, que não entregaram o seu caminho ao Senhor, mas vão entregar-nos amanhã, porque todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio, eu tenho certeza que a palavra de Deus não falha, nunca falhou e jamais falhará. Eu abençoo eles com a bênção do Deus Pai, todas as famílias com a bênção do Deus Filho, com a bênção do Deus Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Estão abençoados. Senhor, também, se há algum problema de opressão, pessoas não se sentindo bem no seu lar, está ali um espírito, um demônio da contenda, da desavença, da fofoca, da mentira, da enganação, da malandragem, das coisas erradas. Está paralisada esta obra de contenda, de desavença, esse espírito causador dessas desavenças, dessas contendas, dessas obras malignas, sejam aniquiladas, incineradas, destruídas,
nessas pessoas, nesses lares, Senhor. Envia um anjo com a vassoura de fogo e queima toda e qualquer obra do mal nos cômodos desses lares, no terreno desses lares. Nome de Jesus Cristo. Senhor, que eles tenham paz, harmonia, diálogo, amor, compreensão, perdão, um para com os outros. Nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Né? Tenham uma noite abençoadíssima. O sono dos justos. Quinta-feira abençoada. Sexta-feira, 19h30, cura e libertação. Palavra forte, oração forte, para destruir, aniquilar todas as obras do diabo e dos demônios, no nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar, para abençoar vidas, a gente não sabe o que os nossos familiares, os nossos amigos, amigas, conhecidos e conhecidas estão precisando. Nós só vamos saber quando nós compartilharmos para eles dizer que ótimo, que maravilhoso, obrigado por mandar aquele culto, aquela live, aquela palavra, aquela oração que me abençoou, me libertou, me ajudou, o meu lar, a minha casa. Eu orei com o pastor Luiz Carlos Pereira e houve uma libertação, houve uma mudança no meu lar. Aí você vai saber. Mais bem-aventurado, diz Deus, é aquele que dá, que compartilha, do que aquele que recebe a compartilhação. Porque quando a pessoa que compartilha ouve, aquela pessoa agradecendo com uma tremenda alegria e satisfação, é tão bom. Né? A gente fica mais alegre do que aquela pessoa que recebeu a bênção. É isso que Deus quer, que nós compartilhamos para abençoar vidas, famílias. Mas se você sentir no coração, nada por obrigação. Fique na paz, abraços, abraços, abraços.